Queridos irmãos e irmãs, como refletimos no domingo passado, nós entramos agora na segunda parte do Evangelho segundo Marcos, a partir daquela pergunta que Jesus fez e que nós ouvimos domingo passado: quem dizem os homens que eu sou? Para vós, quem sou eu? A confissão de fé de Pedro. E no domingo passado vimos o primeiro anúncio da paixão. Hoje vemos então o que eu chamava a atenção domingo passado. Nessa segunda parte do Evangelho, Jesus se dedica especialmente à formação dos discípulos. Na primeira parte, ele se dirige a toda a multidão, pregando o Evangelho do Reino, realizando sinais. A partir deste momento, ele fala abertamente da sua paixão e ele se dedica ao ensinamento dos seus discípulos. Ele, por isso, está atravessando aquela região da Galileia, não queria que ninguém soubesse disso, e faz aqui o segundo anúncio da paixão. O que nós podemos sublinhar desse segundo anúncio da paixão? O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eu sublinharia essa parte. Vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Vejam que o anúncio de Jesus é sempre completo. É o anúncio da paixão, da morte e da ressurreição. Mas parece que os discípulos não prestam atenção na parte referente à ressurreição. Até porque eles não entendiam muito bem o que era isso, ressurreição, e até as palavras que eram usadas para falar da ressurreição são palavras que podiam dar margem a um entendimento ambíguo, né? Levantar-se, acordar, né? Traduzindo para o português, mas eram palavras então assim que não eram tão claras, porque é uma experiência totalmente nova da ressurreição para os discípulos. Aqui diz que eles não compreendiam. E diferente do primeiro anúncio, em que Pedro vai contestar o que Jesus fala, aqui não. Eles não compreendem, têm medo de perguntar, né? Então eles não sabem e também não querem saber, né? Porque veem que não é coisa fácil, não é coisa boa. Mas Jesus pergunta sobre o que eles conversaram, sobre o caminho. Aqui nós percebemos a grande distância entre os discípulos e Jesus. Jesus está falando da sua paixão, morte e ressurreição, e eles no caminho estavam discutindo quem era o maior, ou quem seria o maior no reino dos céus, né? Jesus então sentou-se, eles não contam que é isso, mas eles perceberam certamente pela pergunta de Jesus e pelo olhar de Jesus e pelo que Jesus diz, a diferença enorme entre a perspectiva de Jesus e a deles. Mas isso deve acontecer conosco também. Por que tem 3 anúncios da paixão? Não só porque é importante, mas porque aqui está o ensinamento do Senhor. Vocês se lembram que eu falava sobre a lógica apresentada pelo Evangelho? Quando a gente pensa na perspectiva do mundo, nós até pensamos, luta, tá bem, vamos lutar para fazer o bem, melhorar esse mundo, luta. Mas o que a gente espera depois da luta? Vitória. E depois da vitória, o que a gente espera? Domínio, né? E a lógica de Jesus é outra. Luta, sim. Só que depois não vem vitória, vem derrota. E depois domínio. Porque a paixão é derrota. Luta, derrota e domínio. O domínio vem depois da derrota. E é isso que Jesus vai ensinar nesse segundo anúncio. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Será que nós estamos, no seguimento de Jesus, dispostos à entrega da nossa vida? Ou nós fomos muito mais preparados desde o início da vida para sermos destacados? Por exemplo, quem de nós que não gosta de ficar em primeiro lugar? Desde a escola, não é? Tirar o primeiro lugar,
tirar maior nota, em todos os tempos, né? Desde o tempo que tinha bom comportamento, até no catecismo nós tínhamos, bom, eu que sou do século passado, bom ponto, né? Então, tinha essas coisas, né? Mas o problema não é isso, nem é essa vontade de se destacar, não. O problema é a lógica que está embutida. A gente quer destacar com esse olhar do mundo, né? Luta, vitória, domínio. É um sobressair, mas para atingir a glória do mundo. Então você quer seguir Jesus, mas quer seguir Jesus ganhando, né? E aqui Jesus está falando da entrega. Então ele vai dar um ensinamento. Ele chama os 12 e lhes diz: se alguém quiser ser o primeiro, ele nem disse que é coisa ruim querer ser o primeiro, não. Só que tem que entender o que é ser o primeiro na lógica do reino. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-o no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. Alguém pode pensar, mas isso é fácil, né? Quem é que não gosta de criança, né? Mas só que no tempo de Jesus, o pessoal não dava muito valor à criança, não. Acolher a criança aqui significa acolher o frágil. Aliás, a expressão que Jesus usa dá também duplo entendimento. Pode ser entendido criança e pode entender servo, né? Quem acolher uma dessas crianças é a mim, ou acolher um servo, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou, o Pai. Então há um ensinamento aqui. Às vezes a gente vai passando rapidamente e pensa, não, é só a mesma coisa, é só uma repetição, né, do primeiro anúncio, é uma informação. Não, é um ensinamento de uma outra lógica de vida, a lógica da entrega. E a entrega comporta a possibilidade do fracasso e da derrota, e o domínio virá depois. E porque nós não estamos preparados para a derrota, nós entramos em crise. Perde a fé, fica deprimido, fica triste, fica desanimado. Tinha um tempo na vida religiosa que era o contrário, as pessoas eram tão preparadas para as provações, que parece que elas queriam mesmo as provações. Santo Inácio mesmo ensina a pedir, né, nos 3 graus de humildade, uma configuração maior ao Cristo pobre e sofredor. Muito bem, aqui Jesus então está mostrando que acolher esses pequenos é acolher a Ele, é acolher aquele que o enviou. A nossa paróquia está vivendo um momento de graça que talvez nem todos nós ainda nos tenhamos apercebido do seu alcance, com a criação da Casa da Caridade, que não é simplesmente um lugar para depositar doações, mas é uma oportunidade de oferecimento, de serviço e de comprometimento com os outros. Quem está fazendo a experiência de se envolver, de servir, de entrar na escala, está percebendo como isso mexe com a pessoa. É um processo que vai sendo desencadeado. Nós precisamos disso, meus irmãos, entregar nossa vida nas mãos dos homens. Tem esse aspecto. Eles o matarão, 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Gastar a vida, não tem outro jeito de seguir Jesus. Agora, esse jeito é escandaloso e incomoda. Na primeira leitura nós ouvimos impressionante texto da sabedoria. Não faz muito tempo que no mês da Bíblia nós refletíamos sobre a sabedoria, como que o justo incomoda na sociedade, né? Armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, só pelo seu jeito de ser. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Quem faz o bem incomoda quem está nas trevas. Por isso é que tem o aspecto de o matarão, o aspecto da derrota. Não é porque a pessoa está buscando a dor ou o sofrimento, é porque incomoda quem está no erro. E a reação às vezes é violenta. Vocês viram aqui, vamos armar ciladas para eles, vejamos se é verdade o que ele diz.
Comprovemos o que vai acontecer com ele. Se ele é justo diante de Deus, Deus o defenderá. Não foi assim que fizeram com Jesus também? Se realmente és filho de Deus, desce da cruz. Querem provar suas... Vamos colocá-lo à prova com ofensas, com torturas, para ver sua serenidade, provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Tudo que fizeram com Jesus, né? E na segunda leitura de hoje, carta de São Tiago, que nós estamos lendo também nesses domingos, vejam que Tiago coloca onde está a raiz dos problemas, da discórdia. Se na primeira leitura o justo provoca uma certa inveja, ele incomoda, uma inveja do ímpio, na carta de Tiago isso é explícito. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens de toda espécie de obras más. Por outro lado, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. Vendo a ligação entre a primeira leitura e a segunda? O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. E aí, Tiago fala o seguinte: isso não só no nível pessoal e comunitário, mas no nível societário. Ele mostra qual é a raiz das guerras, dos conflitos. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? O que nós chamamos de afeições desordenadas? Essas ambições, essa vontade de aparecer, esse primeiro lugar cobiçado, como o sentido de colocar os outros debaixo de você, se destacar porque você está por cima. Aí a raiz de todas as guerras, as rixas, as invejas, no nível pessoal, comunitário, societário e entre as nações, né? São essas paixões que estão dentro de nós. O grande adversário da nossa vida não está fora de nós, está dentro de cada um de nós. O grande combate da nossa vida é vencer-nos a nós mesmos, para em tudo amar e servir. É ordenar a nossa vida para fazê-la dela entrega, como Jesus fez. Então estão vendo que o que Jesus está mostrando para nós é o remédio para combater essas paixões desordenadas e que trazem as guerras e os conflitos no mundo, na família, no trabalho, na política. Cobiçais, mas não conseguis ter. Como eu queria me destacar em primeiro lugar, eu cobicei, não tenho, então eu sou triste, sou infeliz e quero que os outros sejam infelizes também, e não suporto que o outro tenha sucesso. Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja. Está vendo como é que a palavra inveja aparece bastante aqui? Sem revelar pecado de ninguém, é raro aparecer um penitente e dizer que teve inveja. Nós não gostamos de assumir que a gente teve inveja, não. A gente tem, acho que, uma consciência de que é algo feio, né? Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerras, mas não conseguis possuir. Porque, é claro, é essa cobiça do primeiro lugar nesse sentido. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Às vezes os nossos pedidos, as nossas orações, não são orações segundo o Espírito de Deus. É só para a gente ter coisas, possuir coisas, conquistar coisas. Pedimos mal, pedimos só para os nossos prazeres. Tiago aqui é irônico, é forte e vai justamente na raiz dos males. A cobiça, as afeições desordenadas. Meus irmãos, o único remédio é o de Jesus. É esse da entrega da vida no serviço e no amor. Cobiçar não o primeiro lugar do destaque, da glória, dos aplausos desse mundo, mas o primeiro lugar no serviço, na humildade, na bondade. É como diz Paulo: rivalizai-vos em atenções recíprocas. Um casamento, hoje já tivemos 2, né?
e vamos ter mais um daqui a pouco. Um casamento só dá certo quando há um cuidado mútuo. Rivalizai-vos em atenções recíprocas. Cada um busca o bem e a felicidade do outro. É o critério para a nossa realização, sermos felizes fazendo as outras pessoas felizes, se entregando. Aprendamos desse segundo anúncio da paixão e das leituras de hoje a lógica do reino de Deus, a lógica da vida de Jesus, e que é o caminho das bem-aventuranças que nos trazem a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.